Bem-vindos de volta, pessoal! Os dutos de hidrogênio criogênico estão surgindo como um dos empreendimentos tecnicamente mais ambiciosos no setor de energia global. O objetivo deles é transportar enormes volumes de hidrogênio em forma líquida por regiões inteiras, a temperaturas abaixo de menos 253 graus Celsius. Ao manter o hidrogênio neste estado denso e criogênico, esses sistemas podem conectar instalações de produção, terminais costeiros e usuários industriais através de uma rede de fluxo contínuo e controlável. A lógica de usar hidrogênio líquido começa com o volume. Como gás, o hidrogênio ocupa quase 800 vezes mais espaço do que sua versão líquida. Liquefazê-lo permite que a mesma energia se mova por tubos e tanques de armazenamento menores, com pressões muito mais baixas. A dificuldade está em evitar que até mesmo uma pequena quantidade de calor chegue ao líquido. Qualquer aumento de temperatura pode desencadear a formação de vapor, o que causa picos de pressão e ameaça a estabilidade do fluxo. Por favor, inscreva-se agora! A liquefação é alcançada através de uma sequência de estágios de resfriamento, que reduzem a temperatura do gás hidrogênio da temperatura ambiente para cerca de 20 Kelvin. O gás primeiro passa por uma unidade de pré-resfriamento usando nitrogênio líquido, e depois por turbinas expansoras que convertem pressão em frio. Os trocadores de calor reciclam o exaustor resfriado para pré-resfriar o gás que entra, melhorando a eficiência. Engenheiros da Air Liquide, na França, desenvolveram muitas das caixas frias industriais agora usadas em todo o mundo para este processo, combinando técnicas de refrigeração aeroespacial com aplicações de energia em larga escala. Uma vez que o hidrogênio se condensa em líquido, ele flui para tanques de armazenamento que servem como amortecedores entre a fábrica de liquefação e o gasoduto. Esses tanques usam isolamento multicamadas e câmaras de vácuo profundo para reduzir a transferência de calor a quase zero. O mesmo princípio de isolamento se estende ao próprio gasoduto. Um conduto interno transporta o líquido, cercado por um vácuo e películas refletoras, enquanto um revestimento externo oferece resistência mecânica. Juntas, essas camadas criam um ambiente criogênico em movimento que pode se estender por centenas de quilômetros. Antes que um gasoduto criogênico possa transportar hidrogênio líquido, ele deve ser resfriado gradualmente. Os operadores fazem circular gás frio para baixar a temperatura passo a passo. Resfriar muito rápido arrisca a contração diferencial entre as paredes interna e externa, o que poderia tensionar as soldas. Assim que a estrutura atinge a temperatura operacional, o hidrogênio líquido entra e os sensores confirmam uma temperatura uniforme ao longo da linha. Quando as leituras estabilizam, o sistema transita da preparação para o modo de fluxo contínuo, marcando o início da operação regular. Dentro da tubulação, o hidrogênio líquido se move silenciosamente em baixa pressão e alta densidade. Por ser fininho e leve, até pequenas variações na pressão podem causar a formação de vapor. Bombas especiais de acionamento magnético lidam com esse fluido sem usar selos mecânicos, que de outra forma vazariam. As bombas usam um campo magnético para girar o rotor através de uma barreira sólida, mantendo o hidrogênio totalmente contido. Engenheiros da Linde Engineering, na Alemanha, verificaram esses sistemas de bomba para operação criogênica de longo prazo,
confirmando o desempenho estável sob carga contínua. Uma pequena quantidade de hidrogênio inevitavelmente vaporiza à medida que se desloca, formando o que chamamos de gás de vaporização. Em vez de liberá-lo na atmosfera, gasodutos modernos o recuperam através de circuitos dedicados que reliquefazem o gás e o enviam de volta para o fluxo principal. O processo é quase sem perdas, garantindo que tanto a pressão quanto a temperatura permaneçam constantes ao longo do percurso. Esses sistemas de recuperação também fornecem dados de diagnóstico valiosos, já que a taxa de formação de vapor reflete o quão bem os sistemas de isolamento e vácuo estão funcionando. A escolha dos materiais é o que define a durabilidade de qualquer duto criogênico. O aço carbono comum perde a ductilidade em temperaturas extremamente baixas. Por isso, preferimos aços inoxidáveis com alto teor de níquel e ligas de alumínio-lítio que aguentam o tranco. Cada segmento é soldado em condições limpas, inspecionado por ultrassom e testado para vazamentos usando gás hélio antes que as camadas de isolamento sejam adicionadas. Engenheiros medem a microdeformação durante o resfriamento para confirmar que a liga se comporta conforme o esperado. Esses procedimentos controlados permitem que a tubulação final suporte ciclos térmicos repetidos sem deformação ou fratura. A contração térmica apresenta um dos desafios de design mais consistentes. 1 quilômetro de aço pode encolher várias dezenas de centímetros quando resfriado de condições ambientes à temperatura do hidrogênio líquido. As juntas de expansão absorvem esse movimento deslizando dentro de invólucros vedados, enquanto preservam o vácuo. Sensores medem o deslocamento de cada junta durante os ciclos de resfriamento e aquecimento. Na Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, pesquisadores documentaram como flexíveis mantêm a integridade após milhares de ciclos de expansão, estabelecendo padrões para projetos futuros. O gerenciamento térmico define a eficiência em todo o sistema. Os engenheiros visam limitar a entrada de calor a aproximadamente 1 watt por metro de tubulação. Para atingir esse objetivo, eles minimizam os pontos de contato entre o tubo interno frio e a carcaça externa. Suportes de fibra de vidro seguram o duto enquanto transmitem quase nenhum calor. Estações periódicas de bombas de vácuo removem gases residuais que podem carregar calor. Quando todas essas medidas trabalham juntas, o hidrogênio permanece frio sem refrigeração constante, conservando enormes quantidades de energia. Os sistemas de controle monitoram cada parâmetro ao longo da rota. Cabos de fibra óptica rastreiam a temperatura, enquanto sensores acústicos escutam vibrações sutis que podem indicar rachaduras ou vazamentos. Os dados desses instrumentos fluem para os centros de controle, onde softwares preditivos analisam padrões em tempo real. Se anomalias aparecerem, os operadores podem diminuir a velocidade das bombas, isolar segmentos ou redirecionar o fluxo antes que os problemas aumentem. Essa automação permite que um pequeno número de técnicos gerencie centenas de quilômetros de infraestrutura com precisão excepcional. As rotinas de manutenção são igualmente sistemáticas. Para inspecionar o interior, os operadores primeiro aquecem o duto, liberam qualquer hidrogênio restante e purgam a linha com gás inerte. Robôs remotos então viajam pelo tubo usando câmeras e lasers para mapear superfícies e soldas.
Os resultados alimentam arquivos digitais que monitoram o histórico de vida de cada seção. O Consórcio Europeu de Infraestrutura de Hidrogênio em Bruxelas compila e compara esses dados de manutenção para aprimorar futuros padrões de design para o transporte de hidrogênio de longa distância. A liquefação consome energia, e reduzir esse custo continua sendo uma alta prioridade. Resfriar o hidrogênio da temperatura ambiente até 20 graus Kelvin requer aproximadamente 10 kWh de eletricidade por quilograma. A pesquisa está focada em recuperar o calor residual e melhorar a eficiência do compressor. Os desenvolvedores também estão testando novos materiais expansores e ciclos de refrigeração magnética, o que poderia reduzir significativamente o consumo total. Cada melhoria incremental na eficiência da liquefação reduz o preço final do hidrogênio e aproxima os dutos da competitividade comercial. A segurança é, sem dúvida, primordial e está presente em cada camada do projeto. O hidrogênio queima de forma limpa, mas pode inflamar facilmente quando misturado ao ar. Por isso, a detecção contínua de vazamentos é absolutamente crucial. Nossos sistemas de sensores estão sempre em ação, monitorando concentrações mínimas de hidrogênio no ambiente ao redor. Se um vazamento for detectado, as válvulas de isolamento se fecharão automaticamente e as chaminés de ventilação direcionarão o gás para cima, para conversores catalíticos que formam vapor d'água inofensivo. Esse procedimento restaura o equilíbrio rapidamente e ajuda a manter tanto os trabalhadores quanto os equipamentos seguros durante as operações de rotina ou quaisquer incidentes inesperados. As equipes operacionais treinam para a precisão. Cada resfriamento, aquecimento e transferência deve seguir uma sequência rigorosa para proteger a estrutura. Salas de controle simuladas ensinam as equipes a reconhecer tendências de pressão e a responder antes que os limites sejam atingidos. A certificação segue padrões internacionais, baseados em indústrias criogênicas já existentes. O treinamento enfatiza-se a adesão calma aos processos, em vez da improvisação, garantindo que cada resposta seja sempre intencional. Essa abordagem reflete lições aprendidas ao longo de décadas de experiência no manuseio de gases liquefeitos. Os terminais integram múltiplas funções, como liquefação, armazenamento e carregamento. As usinas de eletrólise fornecem hidrogênio gasoso, que os liquefeitos convertem em líquido para transferência. No destino, sistemas de regaseificação aquecem o líquido para uso em refinarias ou estações de células a combustível. O software coordena o agendamento para que a produção, o transporte e a demanda permaneçam equilibrados. Quando a energia renovável é abundante e barata, os liquefadores operam com capacidade total, construindo reservas que sustentam a rede durante os picos de demanda. A construção de um duto criogênico segue uma série de etapas previsíveis. Os agrimensores definem a rota, a estabilidade do solo é analisada e as seções são soldadas sob condições controladas. Camadas de isolamento e vácuo são instaladas e testes de pressão verificam a integridade antes que a linha seja enterrada ou blindada. Engenheiros do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada no Japão publicaram orientações detalhadas sobre montagem criogênica, garantindo que novos construtores sigam procedimentos comprovados em vez de improvisar sob pressão.
Os dados coletados das linhas piloto existentes continuam a aprimorar os projetos. Os engenheiros comparam métricas de desempenho como degradação do isolamento, variação de pressão e desgaste da bomba. As tendências desses conjuntos de dados revelam quais componentes mais contribuem para a perda de energia ou custo de manutenção. À medida que mais quilômetros de dutos entram em serviço, os operadores podem prever os intervalos de manutenção com crescente precisão. Com o tempo, esse acúmulo de dados torna cada nova geração de hardware mais confiável e econômica. A pesquisa de materiais está evoluindo rapidamente. Cientistas exploram compósitos avançados, revestimentos de superfície e barreiras cerâmicas que resistem à permeação de hidrogênio, mantendo a flexibilidade. A manufatura aditiva permite estruturas de reforço internas que eram impossíveis de fabricar há apenas uma década. Essas inovações reduzem a massa e melhoram a tenacidade, oferecendo alternativas aos tradicionais segmentos de aço soldados. Testes de laboratório confirmam quais materiais podem suportar centenas de ciclos térmicos sem qualquer perda de resistência, abrindo caminho para dutos mais leves e duradouros. O resultado mais amplo é uma infraestrutura confiável para o movimento de combustível molecular limpo. Os dutos de hidrogênio criogênico operam silenciosamente sob cidades, campos e litorais, transportando energia de forma compacta e controlável. Eles complementam a transmissão elétrica, fornecendo armazenamento e entrega de alta densidade a longo prazo. Cada corredor concluído adiciona conhecimento prático, aprimorando métodos e materiais para o próximo. As experiências japonesa, europeia e americana se combinam para estabelecer uma base para a adoção mundial. Até 2026, os primeiros corredores regionais de hidrogênio terão registrado horas de operação suficientes para definir a próxima geração de padrões. A partir desses resultados, os engenheiros ajustarão os materiais, a espessura do isolamento e o espaçamento das bombas para otimizar custos e segurança. A colaboração contínua entre laboratórios e a indústria garante que os futuros dutos terão melhor desempenho e durarão mais. Passo a passo, esse progresso coletivo está transformando o transporte criogênico de hidrogênio de um conceito de pesquisa em uma utilidade diária. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu like e se inscreva.